Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o nosso encontro aqui no Colégio Conquista. Você é muito bem-vindo e eu estou muito feliz de ter esse momento aqui com vocês para conversar, fazer um bate-papo aí sobre como é lidar com os nossos filhos, com as crianças, nesse momento de pandemia, que ainda estamos em isolamento social, ainda não voltamos às atividades presenciais na escola, e a gente está abrindo esse espaço aqui. Eu fui convidada pelo Colégio Conquista para fazer esse bate-papo aqui com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tô vendo aqui o pessoal entrando. Meu nome é Letícia Bechara, eu trabalho como consultora educacional. Eu sou pedagoga, administradora, fiz mestrado em educação, eu também fiz pós-graduação em psicologia positiva, gestão de pessoas, porque o que eu gosto mesmo é de gente. E é claro que é uma experiência muito diferente a gente ter esse encontro mediado por uma tela. É diferente. Seria muito legal a gente poder falar, né? E uma das ideias, quando eu conversei com o pessoal do colégio, era a gente fazer um encontro de pais presencial. A gente já tinha, inclusive, combinado que isso ia acontecer no mês de abril. Mas, devido a toda essa situação que nós estamos passando ainda, não foi possível fazer um encontro presencial. Então, nós estamos abrindo esse espaço, esse momento, para a gente fazer esse bate-papo sobre os nossos filhos, sobre a educação, sobre quais são os impactos da pandemia nos estudos, como é que a gente, quanto pai, quanto mãe, pode ajudar os nossos filhos nesse aspecto. Então, mais uma vez, obrigado porque você está separando um pouquinho aí do seu tempo nessa tarde e está entrando aqui com a gente para fazer esse bate-papo. Já posso dizer que vocês podem encaminhar aí as suas perguntas. A gente vai fazer uma troca de experiências. Eu gostaria muito da participação de todos vocês que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa experiência. Como tem sido lidar com essa coisa de a escola agora é em casa, né? Não tem aquela rotina de acordar, tocar o despertador, tomar café, colocar o uniforme para a escola. De repente, a escola veio parar em casa. E aí, em casa, é um ambiente muito diferente. E uma das coisas que a gente sabe que é muito diferente de casa é exatamente a falta de ter um professor, de ter os coleguinhas ali do lado, naquele momento, naquele ambiente. Por que isso impacta a gente? Pensem um pouquinho, mesmo os adultos que tiveram que trabalhar em casa levaram um tempo para se acostumar com essa questão de trabalhar em casa. Antigamente, a história de fazer home office, ela estava ligada àquela coisa de, a pessoa está em casa, então ela está trabalhando de pijama, ela faz o horário que ela quer, e aí era uma coisa assim. Hoje, por conta dessa necessidade, o que a gente entende que é o home office é um outro lugar. Aqui na minha casa, por exemplo, cada um fica num ambiente, fecha a porta e cada um diz, não me interrompe, agora eu tô na reunião, agora eu tô na minha aula, né? O meu filho tá na faculdade, tá assistindo as aulas online, a minha filha trabalha, tá lá no quarto fazendo reunião, fala mais baixo. Então assim, a gente já percebe uma mudança nesse ambiente. E aí, como é que a gente fala, né? Alguém tá falando, como é que vai explicar aqui que não é férias? Que tá todo mundo em casa, mas não estamos de férias. Eu sei que no começo isso foi bem difícil. A gente via, acompanhava na televisão, o pessoal ia pra praia, pro parque. As autoridades tiveram que tomar medidas mais drásticas, né? Fecha o parque, fecha a praia, fecha tudo para entender para as pessoas ficarem em casa. É claro que passados 5 meses, muitas coisas já foram ajustadas. E eu tenho a impressão, como aqui na minha casa, como na casa de outras famílias, que a rotina da escola e das atividades, ela meio que já entrou ali, já está funcionando. Mas ao mesmo tempo que ela está funcionando, também os alunos estão cansando dessa rotina. Eu tive com alguns alunos e professores e pais de um colégio em que exatamente esse foi o relato. A gente está cansado de assistir a aula pelo computador.
A gente queria aula com o professor. E também tem o lado do professor que diz: nós estamos cansados de dar aula para tela. Os alunos, quando são mais velhos, não abrem a câmera, não abrem o microfone. A gente fica falando, né, pro além. E os mais novos, eles têm um pouco dessa dificuldade do período, do tempo. Então vamos começar com isso. Boa tarde aí para quem está chegando, tô vendo o pessoal entrando. Então nós estamos falando aqui sobre como a gente pode organizar melhor a nossa casa, o nosso ambiente, para ajudar os nossos filhos na questão do foco e da organização dos estudos. Então, primeiro entender que, como alguém disse aí, nós não estamos de férias. A família não está há 5 meses de férias. A família se adaptou a essa nova realidade. Tem o horário para assistir a aula? Bacana. Tem o horário para fazer a tarefa? Ótimo. Então, a rotina é a primeira parte. Então, como a gente organiza uma rotina para ela funcionar certinho? Primeiro, quando a criança é bem mais novinha, a gente tem que visualizar isso para ela. Então ela não tem muita noção, né? Pensa aí numa criança do jardim, do primeiro ano, o que está acontecendo exatamente, por que não pode sair, por que tem que usar máscara, assim. O nível de compreensão de uma criança até 7 anos, ele é limitado àquilo que ela conhece do mundo, a família, a escola, os amiguinhos, é disso que ela está sentindo falta. Então vamos pensar, o que a gente explica para essa criança que não está podendo ir para a escola? Olha, filho, não está podendo ir para a escola, mas as suas atividades vão acontecer assim. Então, faz um roteiro para ela, pode colocar um cartaz, pode pedir para ela desenhar algumas coisas, mostra para ela no horário aquilo, né? Então, olha, alguém está comentando, né? Foi tudo rápido. Será que estava todo mundo preparado para estudar em casa? Nem todo mundo estava preparado. Aliás, vamos dizer, né, que escola de fundamental e ensino médio, praticamente nenhuma tinha aula online. Obrigada aí pela sua participação. Aqui tem mais uma. Qual a idade certa para essa rotina? Gente, se eu falar para vocês que bebês têm rotina, vocês vão acreditar? A gente acompanha aí no Instagram, em outros lugares, as mães que já fazem a rotina com os bebês. E quando elas conseguem aplicar essa rotina para o sono, para a alimentação, o bebê fica muito mais tranquilo. Então, qual é a idade para a gente começar? Nasceu, a gente começa no sentido de que a rotina, ela traz segurança para a criança. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Por que a rotina é importante? Tanto para a criança como para o adulto. A rotina é aquilo que a gente pode controlar. Pensem bem, o que a gente pode controlar nessa pandemia? Poucas coisas. Mas uma das coisas que a gente pode controlar é a nossa rotina. Então, o horário que nós vamos acordar, que as refeições serão servidas, como tudo isso vai acontecer, a gente pode controlar. Se a gente vai voltar para a aula presencial ou não, se vai esperar a vacina ou não, isso a gente não pode controlar. Tô vendo aqui alguém falando, eu tenho 2 filhas, uma no ensino médio e outra no fundamental. A gente tenta manter a rotina. É uma rotina diferente, não é a mesma que a gente tinha antes quando levava para a escola. Aquela era outra rotina. Então, o primeiro ponto é falar sobre isso. Como que a gente fala sobre isso? Até aqui, o que já aconteceu? O que deu certo e o que não deu? Então, filhos, é o seguinte, por enquanto a gente vai continuar assim. E o que a gente consegue planejar? Uma semana. Então não dá pra gente planejar até o final do ano, dá pra planejar, o dia que voltar vai ser assim, assim, assim. Não, vamos planejar essa semana como vai ser? Vamos planejar esse dia como vai ser? Então é legal com os menores você fazer junto, olha, orientar mais, estar ao lado. E com os maiores, você mais supervisiona essa rotina. Isso é uma coisa que a gente tem visto, a dificuldade que os alunos mais velhos, vamos falar aí do Fundamental 2 e do ensino médio, muitos pais têm encontrado. E os professores comentam sobre isso. É essa supervisão. Muito bem, tá fácil, o aluno tá lá no quarto dele, tá assistindo a aula, parece que tá tudo bem. Mas muitas vezes a gente entende que às vezes ele tá dando um gato, deixa tudo desligado, não tá prestando atenção naquilo que tá acontecendo. Ou faz de conta, coloca a aula lá para funcionar, mas tá distraído com o celular. E o pai tá achando, não, tá assistindo a aula, tá assistindo a aula. Então, para os alunos mais velhos, a gente precisa de uma supervisão.
É verdade, alguém disse, o ensino online, ele veio para ficar. Com certeza nós vamos ter muitas diferenças no ensino a partir de agora. Eu percebo, e nas conversas que eu tive com os alunos, com os professores, com os coordenadores de colégio, a gente percebe como essa mudança do ensino online, essa facilidade de você poder estar naquele lugar, assistir aquela aula no tempo que for melhor para você, você se ajustar àquilo, ter essa flexibilidade, ela veio para ficar. E é muito bom. Olha aqui, alguém está dizendo, minha filha faz sempre as atividades do primeiro ano e ela está aprendendo. É isso que é legal, a gente descobrir que quando a gente disponibiliza aquele conteúdo, como a escola vem fazendo, né, sistematizando aquele conteúdo e os pais dando esse suporte para os menores, mais supervisão e orientação, para os maiores, mais supervisão, deixar eles fazerem mais as coisas sozinhos, mais ficar de olho. Né? Isso é importante. Então, quando a gente faz isso, a gente percebe que eles aprendem. E essa é uma das habilidades que eu gostaria de falar. Aprender a aprender. As habilidades que estão sendo aprendidas nesse ano de 2020, elas são muito especiais. Sabe por quê? Porque de outra forma a gente não aprenderia. Como é que a gente pode preparar os nossos filhos para achar soluções para os problemas se não for numa situação como essa? Aqui alguém está perguntando, será que os alunos estão preparados? Eu acho que essa experiência dos últimos 5 meses mostrou como é importante o treino. Quem é que não se debateu algumas vezes para aprender a usar a tecnologia? Levanta a mão aí, né? Eu aqui também. Por quê? Porque são coisas novas e a gente estimula as crianças, os jovens, os adolescentes a pensarem diferente. Os próprios professores tiveram que pensar em muitas coisas, em muitas ideias, em muitas táticas diferentes. A gente vai aprendendo, né? Não tenho a certeza ainda que tá tudo certo, que tá tudo bem, mas que é um caminho de aprendizado. E não é só para mim, pensa, não é só um caminho de aprendizado para mim, ou para o meu filho, ou para a escola que os meus filhos estão. É um aprendizado para a vida. Perceba as empresas, como elas têm aprendido com essa situação. Então, veja, às vezes a gente escuta alguém dizendo assim, 2020 é um ano perdido. Ninguém está aprendendo nada, os alunos não estão aprendendo nada, esse negócio de aula online não funciona. Não acredito nisso. Acredito sim que é um ano de aprendizado. E um aprendizado diferente, de conteúdos diferentes, de conteúdos relevantes, dessa relação do aluno com a disciplina, com o professor, de forma diferente. É diferente, pessoal. Não é a mesma coisa e nem dá para pensar que fazer aula online é a mesma coisa que fazer aula ao vivo na sala de aula. Não dá, porque o ambiente da sala de aula, ele é um ambiente diferente, porque tem os colegas, tem o professor, tem as pausas, né? Então a gente consegue perceber o aluno tá interagindo, não tá, consegue distrair com outra atividade, alternar uma atividade com a outra, tem o momento do recreio. Então é dessa forma que a gente precisa tratar quando os alunos estão fazendo as aulas em casa. Qual é o conteúdo mais importante? Qual é aquele conteúdo que não pode ficar de fora? Então, eu preciso conferir com meu filho. Como é que foi as atividades de hoje? Como foi as suas aulas? O que você assistiu? Conta pra mim. Isso que a gente sempre estimulou os alunos a fazerem, né? A conversa. Como que tá indo? Tá entendendo? Não tá entendendo? Tem dúvida? Não tem? Então, a gente precisa continuar. Aqui a professora comentou, sim, os alunos estão dando retorno. Eles estão aprendendo, apesar das dificuldades. E eu acho que é isso, com certeza os alunos, eles vão aprender coisas diferentes. A gente vai começar a valorizar mais o papel do professor e o papel dos pais. Afinal, será que dá para estudar tudo sozinho? Não dá. Muitos pais estão vendo como é difícil e chega até a virar meme essa história, né? Do pai querendo ensinar e ele pensa, meu pai, ainda bem que tem as aulas, ainda bem que tem um professor disponível, a escola dando esse suporte.
mesmo à distância. Por quê? Porque o professor, ele é especializado nisso. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele recomenda alguma atividade, é porque ele já sabe para aquela idade é o melhor momento, ele já sabe que aquilo vai produzir determinados conteúdos e vai ajudar os alunos aí nas atividades do dia a dia. Então, voltando a atenção, voltando um pouquinho na questão do foco. Quanto tempo uma criança consegue ficar focada numa atividade? Isso tem a ver com a idade dela. Quanto menor a criança, menor é o tempo que ela consegue ficar concentrada assistindo uma aula ou fazendo uma atividade. A não ser que seja uma coisa muito interativa, como um filme, um jogo, aí a criança consegue ficar mais tempo. Mas prestar atenção em alguma coisa, esse tempo de atenção, ele é pequeno nos menores, em torno, para uma criança de 4, 5 anos, em torno de 10 minutos, 12 minutos, e à medida que eles vão crescendo, esse tempo vai aumentando. Então, os professores, eles conseguem isso, eles conseguem ajustar o tempo de atenção da explicação, para que esse tempo seja um tempo certo de que o aluno está prestando atenção. Em casa, estou vendo meu filho ali assistindo a aula, eu olho para ele, eu vejo que ele não está prestando atenção. O que eu posso fazer quando eu percebo que ele está me enrolando? Ele só está ali, mas ele não está ali. Não sei se dá para entender. Ele está com o computador ligado, mas às vezes ele não está ali prestando atenção. Então, uma das estratégias que a gente pode usar enquanto o aluno está assistindo a aula, para manter esse foco, é pedir para ele anotar algumas coisas. Então, você é o pai, você é a mãe, você está vendo que ele está ali, mas está ali com o fone, ou está ali sem fone, mas está meio desligado. Fala para ele assim: filho, anota aqui as palavras mais importantes que o professor falou. Qual é o tema da sua aula? Pede para ele anotar algumas coisas e confere no final o que ele anotou. O que foi o mais importante que ele descobriu, vamos dizer assim, sobre aquela aula. Isso ajuda a manter o aluno concentrado. Agora, você tem que pensar também assim: ele não está conseguindo, será que ele está com sono? Será que ele está com fome? A gente vê, alguém comentou aqui, né? Mais do que nunca a união dos pais é que vai funcionar. É isso mesmo, os pais e a escola. Essa parceria sempre tem que estar acontecendo, porque os pais é que estão ali nessa supervisão. Então, voltando, o aluno não está conseguindo prestar atenção na aula. O que está acontecendo? Então, a gente sabe que o que está acontecendo do lado de fora, né, esses estímulos externos, eles impactam o aluno, a pessoa, qualquer um. Se eu estiver aqui, daqui a pouco alguém bater na porta, o telefone tocar, na hora eu vou perder a concentração daquilo que eu estava fazendo. E é a mesma coisa quando o aluno está assistindo a aula online. É a mesma coisa. Então, se eu quero ajudar o meu filho a se concentrar na aula, a ter um momento, eu preciso que ele tenha um horário reservado para isso, um ambiente tranquilo, sem interrupções, sem que esteja televisão ligada, de preferência sem o celular, se o professor não for usar o celular, ou se ele está assistindo a aula no celular, ok. Então, eu preciso criar esse ambiente de concentração para que ele não seja interrompido. Ele está com fome, perto da hora do jantar, perto da hora do almoço, eu preciso que isso esteja ajustado com ele. Se ele for maior, fazer essa reflexão com ele. Por que está difícil de se concentrar? Por que eu estou vendo que você não está tendo um rendimento muito legal nessa aula? Olha, eu vi que você não anotou nada aqui no papel sobre a aula. Então, estimular ele participar da aula, mesmo que ele não esteja falando naquele momento, mas anotando e tirando suas dúvidas, acompanhando ali com o caderno, seja com a apostila, seja com o material que ele está usando, ele precisa estar acompanhando ali a aula. Então, essa é uma das dicas que a gente usa para falar sobre o foco, a importância do foco. E assim como os adultos também se distraem, muito mais as crianças se distraem. Voltando a falar um pouquinho aqui da rotina. Por que a rotina é importante, gente? A gente já falou no começo do nosso encontro que a gente vive um momento de incertezas ainda. São muitas perguntas,
muitas dúvidas. Será que a aula vai voltar presencial? Não sei se eu vou mandar meu filho para a escola, eu ainda tenho dúvida. Será que eu vou, vai ter a vacina? Quando que vai ter a vacina? Então, por que a gente fala da rotina? Porque num momento de tantas incertezas, a única certeza que a gente pode controlar é a nossa rotina dentro de casa. Então, como a gente organiza isso? Então, em relação aos adultos que estão na casa, são eles que ditam o que vai acontecer, em que momento aquilo vai acontecer. As crianças, os jovens, os adolescentes que têm as aulas, a gente vai supervisionar eles nas tarefas. A rotina, ela traz segurança. E alguém tinha perguntado, em que momento que eu coloco a rotina no dia a dia? E eu disse, desde que um bebê nasce, algumas mães conseguem estabelecer essa rotina, o horário de dormir, o horário de comer, e isso dá segurança. E também, muito importante, ajuda a diminuir a ansiedade. Quem é que não anda ansioso com os tempos, né, que vivemos? E por que a gente se sente ansioso? Exatamente porque a gente não sabe o que vai acontecer. O fato que a gente não sabe o que vai acontecer e como vai acontecer e quando vai acontecer, acaba sim trazendo um pouco dessa ansiedade. Para alguns muitos, para alguns poucos, algumas pessoas ficam sem dormir, outras acabam porque se atolam na comida, outros não cuidam da saúde. Então, gente, a ansiedade nos estudos, nas atividades de casa, ela pode inclusive atrapalhar o aprendizado. Por quê? Uma criança, quando ela tá ansiosa, ela não consegue se concentrar na aula que ela está assistindo. E por que ela fica ansiosa? Porque ela se sente insegura. E o que a gente pode fazer enquanto pai, enquanto mãe, para trabalhar com essa questão da ansiedade? Então, estabelecer o horário, a rotina, deixar claro para ela o que vai acontecer naquele dia ou naquela semana, quais são as atividades. E mais importante, procurar um momento do dia, seja ele no final do dia, no começo do dia, na hora do almoço, em que a gente possa conversar e relaxar um pouquinho, trazer coisas que ajudam a gente a relaxar, a se divertir. Porque ficar só assistindo notícia de quantos mortos, do que está acontecendo e tal, vai dando um desânimo, um desamparo total. A gente precisa, cada um de nós, alimentar a esperança e a positividade. Porque se a gente não fizer isso, gente, não vai rolar. Porque vai dando uma sobrecarga. E o que acontece quando a gente fica sobrecarregado? A gente passa isso para as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Veja bem, quando a mãe, quando o pai se sente sobrecarregado com as tarefas, com as preocupações, com o dia a dia, com muitas coisas que estão acontecendo de verdade, preocupações reais, ele acaba transparecendo isso e acaba passando essa ansiedade para as crianças. E aí as crianças, como elas não sabem o que está acontecendo, elas não têm essa dimensão que um adulto tem, ela começa, às vezes, fica chata, fica chorona, começa a brigar com o irmão, brigar com o pai, com a mãe. Às vezes ela para de obedecer o que ela fazia, mas antes ela fazia tudo certinho, agora ela não faz mais. Isso são alguns sintomas que podem acontecer quando uma criança está passando por uma crise de ansiedade. Isso é o quê? Ela não sabe dizer o que está acontecendo. Então, ela se manifesta de formas diferentes. Normalmente, os pais acham que é uma afronta, não quer mais obedecer, não sei o quê. E não é nada disso. É porque ela está percebendo aquele ambiente carregado, aquele ambiente preocupado, pesado, certo? Então, o que a gente faz quando a gente percebe isso? Para os pais, para as mãezinhas que estão aí, professores que estão assistindo. Eu gosto sempre de contar isso. Muitas vezes a gente quer disfarçar, né, o que está acontecendo, a gente não quer ficar falando sobre isso. Então o nosso filho, a nossa filha chega e pergunta e diz: "Mãe, eu tô vendo que você tá nervosa. O que aconteceu? Por que você tá com essa cara? Por que você tá brava?" E muitas vezes, para poupar a criança, porque a gente não quer envolvê-la nos nossos problemas e nem deve, a gente diz: "Ah, não, não é nada. Ah, não, não é nada." Como assim não é nada? Quando a gente diz isso para uma criança, olha, não é nada,
ela tá vendo que você tá brava, que tem alguma coisa errada com você, mas você diz, não é nada. A criança olha para você e pensa, bom, minha mãe, meu pai, eles não mentem, né? Se eles estão dizendo que não tá acontecendo nada, então a minha percepção sobre eles é que tá errada. E se isso se repete mais vezes a criança vai vendo que ela percebe que tem alguma coisa errada e você diz que não é nada, não é nada, não é nada, ela de repente pode se tornar um adulto que não tem mais essa percepção. E às vezes eu vejo muitas mulheres que falam, ai, meu marido não percebe quando eu faço alguma coisa diferente, ele não fala nada. Por quê? Porque às vezes ele cresceu num ambiente em que cada vez que ele perguntava o que estava acontecendo, todo mundo falava, não, não é nada, não é nada. Então ele perdeu essa sensibilidade. Tá, mas e daí? Como é que a gente lida com isso? Então, a criança percebeu, o jovem percebeu, seu filho percebeu, sua filha percebeu, sua esposa percebeu, seu esposo percebeu que você tá diferente. Você tem que dizer o que tá acontecendo. Assim, olha, eu tô bem chateada hoje, porque eu vejo essas notícias, nossa, isso tira a minha esperança. Eu sei que eu não posso fazer nada, eu tenho um sentimento de impotência. E a minha chateação não é com você, é com tudo isso. Então eu queria te falar que você tá certo de perceber que eu não tô muito legal hoje. Então, reconhecer o nosso sentimento. Quando a gente faz isso, a gente reconhece o que está acontecendo com a gente está ensinando para eles como eles vão resolver quando eles estiverem com esse sentimento, que eles não sabem o que é. Pense, a criança sabe se ela tá cansada, sobrecarregada, se ela tá triste, se ela não sabe o que está acontecendo, ela só vai sentindo aquilo. Então, essa é a forma que a gente tem para ensinar sobre os sentimentos. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque, mais uma vez, se a gente volta para a questão do aprendizado, para a experiência da sala de aula em casa, para a gente ajudar os filhos nessa rotina, nessa organização dos estudos e tal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar e entender como eu me sinto diante dessa situação. Você não acorda cansado, não dormiu bem, não tá afim de fazer aquele negócio, mas tem que fazer. Então, você vai ensinar para a criança exatamente isso. Às vezes, a gente vai estar numa situação que a gente não pode resolver, que não depende da gente, mas que é o que a gente tem. No caso das aulas em casa, esse momento das aulas, ele tem que refletir a experiência, o máximo da experiência que era estar na escola. Por quê? Porque a escola ela tem essa lembrança, esse momento de conforto cognitivo. E eu vi as fotos aí dos alunos que foram buscar o material, o carinho que receberam das professoras, né, as mensagens, as cartinhas, exatamente porque a escola representa um momento de conforto cognitivo. Esse momento de conforto ajuda a lembrança. Então pensa, ele tá com saudade da escola. Então vamos falar sobre isso? Vamos ver foto de como era na escola? Vamos mandar uma mensagem para a professora? Vamos tentar conversar com a professora um dia só, nós dois? Então, lembrar o aluno que a escola tá lá, tá esperando por ele, que logo ele vai voltar, mas que até lá ele vai ter que usar outros canais como esse que nós estamos usando, né, para poder falar, poder estar próximo, né? É tão legal a gente poder estar se sentindo próximo. Eu tô vendo aqui gente que tá se cumprimentando, tá se encontrando nessa live. Eu tá falando com outro pai, com outra mãe, com a professora, com o professor. Que legal ter esse momento para lembrar que a gente tá conectado de uma forma ou de outra, diferente, mas a gente tá junto. E o que tá acontecendo em casa vai refletir naquilo que está acontecendo em casa. Então vamos lá. Como era antes? Como está sendo agora? E como vai ser depois? O que eu posso controlar? Eu não posso controlar ainda o que vai acontecer. Eu posso controlar o que está acontecendo. Então, quando a gente pensa na rotina, a gente pensa naquilo que a gente pode controlar. O que eu posso controlar? A organização, o tempo, o cardápio. E eu também posso criar coisas que sejam gostosas de fazer junto.
E se eu perguntasse aí para vocês colocarem aí nos comentários que coisa boa que você viveu nos últimos 5 meses, diferente que você não vivia antes, por causa da sua correria, por causa do tempo. Quem é que pode comentar aí alguma coisa sobre quais coisas bacanas que te aconteceram nesse período que você está em casa com os filhos e que você pode dizer, se não tivesse isso, se isso não tivesse acontecido, eu não estaria junto. Eu vou falar de mim. Os meus filhos, como eu disse, eles já são grandes. Os dois trabalham, um está fazendo a faculdade, a outra já é formada. E a gente vivia uma rotina de muito distanciamento, porque a pessoa sai 6h30, 7 horas, vai trabalhar, às vezes vai para a faculdade e volta às 10h30, 11 da noite. Praticamente passava a semana toda sem nem se ver direito. Essa era a rotina. Eu não sei quantos pais viviam essa rotina também. De estar longe, porque cada um está nas suas tarefas. E de repente, a gente está em casa. Olha, alguém colocou, a gente tem feito jogos de tabuleiro em família e dá muitas gargalhadas. Muito bom, viu? Porque sai um pouquinho dessa coisa da tela, né? É importante isso. Alguém disse, tô ensinando minha filha de 4 anos a fazer coisas na cozinha. Boa! Muito boa. Você sabe que eu desenterrei várias receitas. E a gente começou a fazer pão aqui em casa. Todo mundo, né? Acho que começou a fazer pão. Vejo várias pessoas aí falando de fazer pão. Então a gente testa receitas, vê o que dá certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. A gente dá risada com os vídeos engraçados de gente tentando fazer comida. E eu percebo que o fato da gente estar em casa todo esse tempo junto, no começo meio estressante, né? Mas depois foi entrando numa rotina e cada um pode fazer uma parte diferente. Olha, alguém falou, minha mãe virou padeira. Aqui também, viu? A gente também virou uma padaria aqui pra gente testar as receitas. Foi bem divertido. Mas é isso que é legal, porque a gente está desenvolvendo novas habilidades, não é verdade? Olha só, você convidar seu filho de 4 anos, de 5 anos para participar da rotina, da organização da casa, ele vai ter uma visão diferente. Olha que legal essa, minha filha está fazendo brigadeiro para vender. Estamos desenvolvendo empreendedorismo, gente, é isso. Aqui no meu prédio também, as meninas estavam passando, vendendo uns brigadeiros, encontrei elas no elevador de máscara. Você não quer comprar uns brigadeiros? Super apoio o empreendedorismo juvenil, é isso mesmo. Então veja, como é que a gente vai dizer que esse é um ano perdido? Gente, não é um ano perdido, é um ano de aprendizado, é um ano de fortalecer esses vínculos. Outra coisa, é um ano de valorizar muito as pessoas, né? Eu acho que esse aspecto que talvez seja um dos mais difíceis, porque a gente teve que se afastar dos avós, do resto da família, não pode ficar fazendo muitas comemorações, é tudo à distância. E isso a gente sente realmente para valorizar. Puxa, como era bom quando a gente fazia os aniversários, fazia as brincadeiras e todo mundo já marcava como que ia ser no final de semana, né? Isso acontecia mesmo. Agora a gente está aguardando esse momento. Alguém disse, eu voltei a bordar. Nem lembrava como era isso. Gente, é verdade. A gente às vezes pega umas coisas para fazer, né? Costurar, bordar, fazer toquinha, fazer tricô, crochê, cachepô, aquelas bonequinhas. Olha só quanta coisa aprendendo. Mas eu entendo que essa lição que a gente está ensinando para os nossos filhos, nós como pais, essa lição de tolerância, de aprendizado, de junto cuidar da casa, ver como uma casa tem demanda, né? Comida, louça, organização, e roupa para passar, e roupa para lavar, e cardápio para montar, e tem que ir no supermercado, e tem que ir na farmácia. Quantas coisas que muitas vezes uma única pessoa da família, ela ficava encarregada daquilo e ela se sentia tão sobrecarregada porque ninguém mais via. Alguém disse, é verdade, às vezes a gente perdeu aquela liberdade de ir e vir. Eu acho que essa é a parte difícil também. A gente tem vontade, mas não pode. Mas como isso vai impactar na nossa rotina? Voltando, hoje o assunto que a gente está aqui falando é sobre a rotina.
a rotina e a organização dos estudos em casa. Quando a gente pensa nisso, alguns pais podem achar, é diferente da escola? Sim, com certeza. A rotina de estudo em casa, ela é diferente da escola. Enquanto a gente tem os cursos EAD e muitos adultos começam o curso EAD como uma nova oportunidade de estudar, eu mesma fiz a pós-graduação e à distância, e a gente percebe o que? Para você estudar sozinho, você precisa de ter muita disciplina, porque você tem que entrar no horário, você tem que, se as aulas estão lá, se você não entrar e acessar, vai passar o tempo, quando você vê, você já tem acumulado um monte de atividade para fazer. Então, veja, por isso que esse aprendizado até agora que ele aconteceu, ele foi muito valioso. Os nossos filhos, eles serão capazes de aprender coisas por eles mesmos. E como que eles vão aprender isso? Exatamente pela experiência que eles estão passando agora. Qual é a experiência? A experiência que os pais estão proporcionando para eles de orientação e supervisão. Eu volto nessas duas palavrinhas, orientação e supervisão. Qual é a diferença quando a gente precisa orientar uma criança? Por que a gente fala, a gente orienta uma pessoa, a gente vai dar as direções para ela? Ela está perdida, ela precisa de orientação, ela não sabe para onde ir. Então a criança, ela precisa de orientação. Senta aqui, pega o caderninho, pega o lápis, anota o que tem para fazer e começa a fazer. Alguém está comentando aqui, né? Foi difícil se adaptar porque a gente não parou de trabalhar fora. Ficamos longe quase 100 dias. Olha, gente, é muito tempo. E agora estão aí tentando se ajustar. Parabéns, hein, Viviane, que não é fácil mesmo essa adaptação, essa rotina longe. Agora muitas coisas ficaram diferentes, né? Então a gente está aqui falando sobre como a rotina em casa ela é importante. Então veja, a orientação que a gente vai dar para os menores, se ainda estão com dificuldades, é criar um ambiente para o estudo. Nesse ambiente, um horário para ele começar, tirar as distrações, os barulhos, né? Deixar o cachorro fora, deixar a televisão desligada, evitar ao máximo as interrupções. E você orienta o que ele deve fazer. Depois que você orientou, você vai supervisionar. E o que é a supervisão? É alguém que já tem, como o nome diz, né? Supervisão. O pai e a mãe, eles supervisionam o que está acontecendo. Então, a gente falou aí da cozinha. Dá para deixar uma criança de 10, 12 anos fazer uma receita? O que vocês acham? Dá para deixar. E você vai fazer o quê? Supervisionar. Agora cuidado, agora acende o forno aqui, agora unta a forma aqui, agora despeja. Isso é uma supervisão. Você deixa a criança fazendo, mas você está ali supervisionando. E é isso que os filhos precisam. Então a gente orienta. Quando eles são menores, a gente ajuda nas tarefas, nessa organização. A gente falou da importância de você colocar essa rotina de forma clara para todo mundo. Se, por exemplo, em casa você está dividindo aí o espaço, você está dividindo o computador, você está dividindo a sala. Então, a gente chama isso de combinados. E quais são os combinados que vocês aí, pais que estão me assistindo nesse momento, vocês acham mais difícil de cumprir com os filhos? Vamos combinar que você vai lavar a louça. Aqui em casa é a louça, certo? Você lava a louça do almoço e você é do jantar. E esse combinado, às vezes, né? Porque a gente fala combinado não sai caro. Mas esse é um combinado que às vezes alguém esquece, às vezes alguém vai assistir um filme e esquece a louça. E para você, qual tem sido um combinado que você está achando difícil? Eu queria que você escrevesse aí nos comentários um combinado em relação a essa parte de organização e da rotina do dia a dia. O que você tem achado mais difícil na rotina do seu dia a dia? Alguém tá falando da louça. Gente, louça é uma coisa, né? É o milagre da multiplicação. A gente termina e já tem alguma coisa lá. Muitas vezes, como a gente falou, a gente tem esse conceito de que só uma pessoa ela é responsável, ou ela deve cuidar, se responsabilizar pela louça, pela comida, pela limpeza.
né? Mas não é assim, a gente precisa dividir isso para exatamente não sobrecarregar nem o pai, nem a mãe, e cada um poder aprender o que é e como cuida da casa. Essa é uma lição que muitos jovens ainda não tiveram a oportunidade de ter. O que se precisa para se organizar uma casa? Às vezes eles pensam, estão com fome. Mas não tem nada. Por que não tem nada? Porque provavelmente ninguém foi comprar. Alguém compra. Ok, alguém compra, guarda, higieniza, beleza. Alguém prepara. Alguém come? Todo mundo come. E depois, já pensou? Todo mundo, ninguém quer saber de lavar louça. Então, essa organização da casa, ela passa no sentido de organização da vida. E a gente vê gente que às vezes corre tanto que não consegue se organizar para ter aqueles momentos. Olha, alguém comentou aqui, né? Quando a minha filha não gosta da matéria, ela não faz questão de estudar. Tem essa coisa aí, né? Tem essa coisa aí de deixar as matérias e eu não gosto muito, fico com preguiça, dou um monte de desculpa que a aula não tá legal, que eu não quero. Como é que a gente faz? Boa pergunta essa. Para a gente lidar quando os filhos empacam. Aí que eu tava perguntando sobre a rotina. Qual é uma das coisas difíceis? Eu tô vendo bem os comentários aqui de vocês. Então, a coisa difícil de organizar na rotina é saber exatamente quem vai fazer o quê. Além de fazer quem vai fazer o quê, quais serão as consequências se a pessoa não cumprir aquele combinado. Porque às vezes é muito fácil falar, eu vou fazer isso e você faz aquilo. Aí você faz a sua parte e o outro não faz a parte dele. E aí, Letícia, fica bravo? Briga? Põe de castigo? Bate? Não, gente, bater não pode. Então, como é que a gente resolve quando os nossos combinados não dão certos? Muito bem. Conforme a idade da criança, a gente vai mostrar as consequências daquilo. Então, o que acontece se eu não estudar naquela hora? Se eu não acessar a aula naquele horário? Se eu não assistir a aula e fazer as lições que eu preciso fazer? Qual vai ser a consequência disso? Vai acumular a tarefa e provavelmente aquele momento bacana que eu tinha com meu pai, com o jogo, com o tabuleiro, com o filme, com o seriado do Netflix, com descer para dar uma voltinha na quadra, que agora já tá aberto, eu não vou poder. Então, sempre que a gente fizer um combinado, a contrapartida daquilo, elas têm que estar relacionado com aquilo que a gente combinou. Então, se a tarefa é dividir e ninguém tá dividindo, então quem tá fazendo tudo vai precisar deixar de fazer, para que as pessoas percebam como uma parte é tão importante quanto a outra. Lembre-se que quanto menor a criança, mais orientação. Então a gente orienta mais. Conforme eles vão crescendo, a gente vai supervisionando essa rotina e esse dia a dia. E agora, nesses minutos que a gente tem aí para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a atenção e o foco. Como vocês, quando precisam fazer uma tarefa especial, se concentrar num relatório, ou mandar um e-mail, ou enfim, uma tarefa que você considera bem importante, como é que você faz quando você precisa se concentrar nisso? Eu vou dizer como eu faço. Muitas vezes eu fico agitada, né? Com as coisas que eu preciso fazer, com as coisas que eu preciso resolver. E eu percebo que eu vou adiando aquilo que exige a minha concentração e o meu foco. Eu vou deixando pra daqui a pouco eu começo, daqui a pouco eu começo, e daqui a pouco eu começo. E eu percebo que aí eu vou deixando para aquele momento que eu não posso mais perder. Então eu tenho que sentar, se é mandar uma proposta, se é encaminhar um e-mail, se é resolver uma questão, eu falo, é agora. Então, para eu resolver, eu procuro estabelecer um momento em que eu vou fazer aquilo. E é assim que a gente treina o nosso foco e a nossa atenção. Existe um autor que ele escreveu só sobre isso. E o livro dele se chama Foco. É um livro muito bom, recomendo muito. Deixa eu ver se ele tá aqui. Esse não está aqui hoje, está lá na minha outra estante. Esse livro, Foco,
ele fala exatamente da dificuldade que a gente vive hoje com tantos estímulos para manter a concentração. O autor Daniel Goleman, ele fala o seguinte: a partir do momento em que eu acordo, eu já recebo estímulos do celular, do despertador. E quando o celular, sendo o celular um dos maiores estímulos, quem que experimenta estar com o celular, ele fazer qualquer barulhinho de notificação e a gente não querer visualizar, né? E assim é com as crianças. O celular e o contato com a tela, as redes sociais, elas têm um formato para que a gente fique o tempo todo querendo saber da novidade. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo? Qual é esse númerozinho aqui? Qual é essa notificação aqui? E isso faz com que o nosso cérebro vá perdendo a capacidade de manter o foco. Então, quais são algumas dicas se você está vendo dificuldade no seu filho de fazer o foco, de manter o foco, ou você mesmo está com dificuldade quando você precisa se concentrar e manter o foco? Primeiro, determinar um tempo em que você vai fazer aquela tarefa. O seguinte, precisa entregar o trabalho, precisa ler o livro, precisa fazer a atividade, precisa redigir alguma coisa, precisa fazer a pesquisa. Coloca na sua mente o momento que você vai fazer, dia e horário, gente. Por quê? Porque quando você dá esse comando para o seu cérebro, ele ativa e fala, tum, é nessa hora que eu preciso estar ligado. Eu preciso, não é uma questão assim, eu acho que eu vou. Você coloca assim, ó, às 2 horas eu vou sentar e vou fazer. Quando vai dando o horário, parece que você vai ficando mais inquieto, mas o seu cérebro já entendeu que você vai sentar e vai fazer. Então a gente pode usar essa técnica, que é uma técnica para ajudar a começar uma tarefa. Sabe, eu vou sentar e vou fazer. Vou sentar e vou fazer. Outra técnica que eu também gosto é você preparar um ritual, tipo, ó, esse aqui vai ser o ambiente. Primeiro eu arrumo a parte de fora, né? Então guardo o que tá bagunçado, se tem cabo, se tem caderno, se tem não sei o que. Eu tiro tudo isso, sento, faço uma respiração e começo a pensar no assunto. Isso também me ajuda a me concentrar, a manter esse foco. Se for distração com o celular, tira as notificações. Se for telefone, desliga o telefone. Qualquer coisa para impedir que você seja requisitado naquele momento em que você está concentrado. A gente pode fazer isso e ir aumentando esse tempo. Quando a gente está muito envolvido numa atividade, já percebeu quando pelo menos os meninos são assim, né? Quando eles começam a jogar, quando meu filho começava a jogar, a gente pode cair o mundo que ele não perde a atenção do jogo. E por que ele não perde a atenção do jogo? Por quê? Porque o jogo é extremamente dinâmico. O jogo ele vai conversando com outros jogadores, no jogo ele vai ganhando pontos pelas tarefas. Então o jogo ele chama atenção. Imagina se você está lendo um livro. O livro tá tão bacana a história que às vezes a pessoa está falando alguma coisa e você está concentrada no livro. Então, quando a gente tem interesse naquele assunto, naquilo que a gente está falando, a gente nem precisa se esforçar para focar. A dificuldade é quando a gente não tem interesse. Como foi o caso que alguém comentou. Mas a minha filha não gosta dessa disciplina, ou às vezes eu não gosto daquilo que eu tenho que fazer, mas eu sou obrigada a fazer. E nessa hora é que a gente tem que treinar o nosso foco. E a gente faz isso como? Primeiro dando esse sinal para o cérebro. Nessa hora eu vou começar, certo? E aí eu tiro todas as distrações que estão aí ao nosso redor. Então, com essas atividades, se você pensar nisso, você vai estar preparado para amparar o seu filho nas atividades e na rotina de casa. Eu queria gastar os últimos 10 minutinhos que a gente tem com vocês para vocês responderem e mandarem aí alguma dúvida, alguma pergunta. Eu vou fazer uma recapitulação aí dos assuntos que a gente falou hoje e você pode colocar aí nos seus comentários. Esse é um momento interativo que você vai colocar qual tem sido a sua dificuldade, o que você achou que aconteceu de mais bacana nessa pandemia. Vamos aí participar, compartilhar suas ideias, tirar suas dúvidas daquilo que está passando aí na sua casa.
compartilha aí comigo e coloca aí nos seus comentários. Então vamos revisar o que a gente falou hoje nesse nosso encontro. Então eu vim aqui, né? Meu nome é Letícia, para quem chegou depois, para quem ainda tá aí, vamos só revisar o que aconteceu. Como pedagoga, eu sou mãe, fui professora também, hoje eu atuo como consultora, eu faço esse trabalho de palestras, atividades nos colégios. E a gente veio fazer esse bate-papo com os pais do Colégio Conquista para ajudar a tirar dúvidas a respeito de como organizar a rotina e manter o foco nos estudos. A gente falou que a rotina ela é importante tanto para as crianças como para os adultos, porque a rotina traz segurança. Ah, sim, o nome do livro, José, o livro chama Foco mesmo, com esse foco, e é do Daniel Goleman, ele tem uma capa azul. Então você vai achar esse livro e coloca no Google aí, depois você vai encontrar esse livro. Daniel Goleman, tá bom? É o autor do Foco. Então, a gente está falando sobre como a rotina ela ajuda a diminuir a ansiedade. Por quê? A rotina é aquilo que eu posso controlar. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar a rotina. Muitas vezes eu não posso controlar aquilo, e na maioria das vezes, as coisas que estão fora da minha casa, certo? Então veja, se eu não posso controlar o que está fora, que é imprevisível, não adianta eu me preocupar. E se eu me preocupo, a gente traz a ansiedade para dentro de casa. E também a gente falou aqui sobre como a ansiedade afeta os pais, os adultos, e mesmo que a gente não queira, a ansiedade ela perpassa pela gente e transborda aí, mesmo que a gente não fale, os nossos filhos percebem isso. E a gente comentou que muitas vezes a gente, para poupar os nossos filhos, a gente não fala o que está sentindo, o que é uma forma equivocada de lidar com aquela emoção. Que nós precisamos nomear aquelas emoções, aquilo que a gente está sentindo, mesmo que a gente não possa explicar. Essa é a forma com que eles vão aprender a se colocar, tá? Então, veja, quando a gente precisa dizer, a gente vai dizer aquilo que a criança compreende. Olha, eu tô me sentindo assim por conta disso, ou por conta daquilo, eu sei que não vai resolver, você não vai poder me ajudar, mas é por isso que eu tô meio chateada hoje. Então eu ensino para ela reconhecer as emoções, isso é uma etapa importante. E a gente terminou aqui a nossa conversa falando sobre como podemos manter o foco. O foco é uma habilidade que o nosso cérebro tem, só que devido ao enorme estímulos, a esses intensos estímulos que nós somos o tempo todo estimulados, né? Esses estímulos visuais, sonoros e tudo, a gente acaba que a nossa atenção ela não concentra. Como a gente lida com isso com as crianças? Então, na hora da aula, a gente falou, tenha um ambiente apropriado para ela, determine um tempo que ela vai começar e ela vai terminar. Ó, agora você vai sentar e vai assistir a sua aula. Coloca um papel para ela, pede para ela anotar os conceitos chaves e te contar depois como foi a aula, tá? Para vocês poderem ter assuntos para conversar e você ajudar. Olha, percebeu que tá com alguma dificuldade? Não deixe de contatar o colégio que está dando todo o suporte nesse momento e os professores. Então, eu acho que compartilhar essas atividades com os professores ela é fundamental. Eu vi que vários professores estão aqui participando com a gente e eles sentem que quando os pais dão esse apoio, encorajamento para as crianças sim continuam aprendendo, mesmo que à distância. Então, manter essa comunicação aberta, né? Olha só que legal aqui, nomear as emoções é o primeiro passo para solucionar conflitos. É perfeito essa sua colocação. A gente tende a dizer que a gente sente, é feio você ficar bravo, é feio você chorar. A gente tende a dizer que as emoções podem ser boas ou ruins. E não é isso. Vocês lembram daquele filme Divertidamente? É um filme fantástico que eu assisti e que a Disney produziu, né? Incrível, o que acontece na mente, e aí você tem as emoções ali lidando, e o filme acaba mostrando como cada uma das emoções, elas vão compor
aquela pessoa, aquilo que ela vai passar, aquilo que ela vai fazer e como ela vai reagir diante das situações. Então, todas as emoções são importantes e a gente saber nomeá-las é o primeiro passo. E o que acontece quando eu não faço isso? Lembra, na criança ela não sabe o que está acontecendo, ela pode ficar chata, desobediente, respondona. Tudo por quê? Porque tem alguma coisa incomodando e ela não sabe dizer o quê. Por isso, lembre, a gente tem que manter esse canal aberto entre os pais e os filhos, de dizer, eu entendo, se você tá chateado e não quer falar, tudo bem, depois você me conta. A gente sempre manter esse canal, tá? Eu sei que a gente tá terminando aqui o nosso encontro, eu fico muito feliz de ter tido aí a oportunidade de conhecer um pouquinho de vocês, os pais, os professores, toda a direção e o apoio aí do Colégio Conquista. E eu quero dizer que eu estou à disposição, vocês podem me encontrar também, agora eu já sou uma seguidora aí do Colégio Conquista, Letícia Bechara, você pode me seguir lá no Instagram também, Lê Bechara, e eu estou à disposição para a gente continuar trocando ideias e dicas, que eu acho que esse é o momento de experiências que a gente precisa. Então é isso, se você quiser colocar aí nos seus comentários o que você achou desse nosso tema de hoje, de como isso te ajudou a pensar, que ideia que você pode colocar em prática no seu dia a dia, coloca aí nos comentários para a gente ver, para a gente saber aí como que a gente se saiu aí nesse nosso primeiro encontro. E eu tenho certeza que a gente vai se ver mais vezes. E se der tudo certo, muito em breve, presencialmente, certo? Tenho certeza que a gente vai poder se encontrar presencialmente logo mais. Agradeço mais uma vez você que ficou com a gente aí até o final do nosso encontro. Lembrando que a gente fez esse bate-papo hoje sobre foco e atenção e que nós, como pais, podemos orientar e devemos supervisionar os nossos filhos durante todas as atividades. Que a gente possa manter isso em mente e seguir aí a nosso mais um pouquinho e logo a gente vai estar de volta. Manter o nosso coração aí bem animado, cheio de esperança, lembrando naquilo que a gente pode se resolver, né? Aquilo que a gente controla, que é a nossa rotina, fazer dela a melhor coisa possível no nosso dia a dia, transformar esse momento em momentos alegres, ter boas lembranças desse tempo, um dia poder contar, gente, vocês não acreditam, fiquei mais de 6 meses em casa, com aula, fazendo várias receitas na cozinha, e aí a gente viu quantas ideias, né, para fazer junto com os nossos filhos. Muito obrigado, pessoal, o nosso tempo aqui já está terminando, antes que o Instagram nos corte de vez. Eu quero agradecer mais uma vez o Colégio Conquista por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e a gente poder trocar essas ideias. Espero ver vocês em breve e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Beijos para todos, sim. Muitos beijos. A gente se vê. Tchau.